Professor Elias. Professor Elias, o senhor tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Professor, como o senhor conhece bem a cidade, o senhor deve concordar comigo que nós não temos um transporte digno e eficiente na cidade, um transporte público. É verdade que o senhor mora no Jardim Paraíso, muito próximo do centro, e eu cresci e moro na região do Jardim Jacira, que é muito pior. Às 8 horas da noite, 8h30, já não tem transporte para lá. Região do Potuverá, pior ainda, o Valo Velho também. Caso o senhor venha a ser eleito dia 2, qual é a sua proposta para o transporte público de Itapecerica? Obrigado, candidato professor Zé Maria. Professor Elias, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu acho que talvez essa é uma das questões mais problemáticas e sensíveis do município. Porque, como você bem colocou, eu mesmo morando próximo ao centro, lá no Jardim Paraíso, mas o Jardim Paraíso é um vale. E ali, né, ou você tem carro ou você tem boas pernas. Porque ali não passa ônibus, não passa um circular, não passa uma lotação, não passa nada. E quem não tem carro e mora ali no Jardim Paraíso, tem que ter perna muito boa. Ou contar com a solidariedade de alguém que passa por lá. E esse é um tema tão sensível, porque quando você fala em regulamentar o transporte, parece que você coloca uma ameaça, né, sobre as cooperativas de lotação, coisas do gênero. Mas as propostas têm que ser objetivas. O que a gente pode legislar é sobre o transporte municipal. Eu acho que o transporte municipal ele tem que ter uma regulamentação mais firme. Você tem que ter um programa de incentivo da prefeitura para que essa frota de lotações ela seja renovada, porque hoje o que a gente tem visto são carros sem condições fazendo o transporte de passageiros. Nós temos que ter uma ampliação dos horários de atendimento, porque nós sabemos que em muitas regiões, às 9 da noite, elas param de circular as lotações e as pessoas ficam sem opção, não é mesmo? E mais do que isso, eu acho que nós temos a obrigação, se um de nós aqui for eleito, de fazer uma pressão política de fato para que o governo do estado ofereça alternativa de transporte de massa para essa região. Hoje nós temos todo o transporte de massa aqui nas mãos de uma empresa, a Miracatiba, não é mesmo? Que nós sabemos que historicamente financiou campanhas de candidatos em outras eleições, não é mesmo? Então existe uma conivência do poder público local com essa empresa, a ponto de que essa legislatura na Câmara não conseguiu aprovar uma moção de repúdio à empresa. Então, eu acho que isso é um trabalho sério para se fazer e muitas vezes, né, melindrar alguns interesses. Obrigado, candidato professor Elias. Candidato professor Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu concordo com a sua posição e é verdade. Talvez por isso que o Jorge Costa não veio no debate e nem mesmo o Erlon, né? Porque ambos foram prefeitos e não tomou atitude com relação à regulamentação do transporte coletivo. Eu quero dizer aos amigos que estão nos acompanhando e a toda a organização aqui do debate que a nossa proposta é bem clara. Nós vamos promover a regulamentação do transporte coletivo na cidade, construir um terminal de ônibus aqui na região, fazer a integração do transporte bairro a bairro. Se a Miracatiba quiser participar ou outra, vai ter que participar dentro do cronograma que vai ser estabelecido. Ou seja, tem que ter ônibus bairro a bairro, transporte circular aí, dá para entrar no Jardim Paraíso, implantar um bilhete único municipal e o passe livre para os estudantes. Nós temos muitos jovens que querem estudar, não têm a condição financeira e sofrem por isso. Peço o voto 35 a quem está nos assistindo. Muito obrigado, candidato professor Zé Maria. Candidato professor Elias, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. A questão do passe livre é uma questão histórica, né, dentro das lutas, principalmente do PSOL. Não é verdade? Nós defendemos o passe livre. Tá? Se nós tivermos orçamento, né, na cidade, se não forem aprovados a PEC 241, que vai acabar com os investimentos, a gente propõe, inclusive, que o transporte público municipal ele possa ser subsidiado pela administração. Não é mesmo? Agora, é um problema sério. Você tem que ter, pelo menos, linhas circulares, né, que atendam o bairro a bairro, né? Mas eu friso sempre. O principal problema é a pressão política, né? Quem tem condições hoje de trazer transporte de massa alternativo para o município
é o governo do Estado, né? Está sob sua jurisdição. Agora, eu falei, enquanto empresas continuarem financiando candidatos e campanhas, isso não vai acontecer. Por isso a gente defende o financiamento público de campanha. Muito obrigado, candidato professor Elias. Finalizamos assim. Vamos para o sorteio, para a próxima pergunta. Candidato Dr. Rossi. Candidato Dr. Rossi, você faz a pergunta para qual candidato? Eu gostaria de fazer a pergunta para o José Maria. José Maria, eu vou... O senhor tem 1 minuto para a sua elaboração. Obrigado, é bastante longo. A família é o núcleo da sociedade. É tão importante a família que o Estado se ocupa de protegê-la. E a vida de isso é uma coisa. A segunda, a vida de um homem deve ser cristalina para a sociedade. Em Lucas, capítulo 12, versículo 15, nós lemos: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Existe um candidato que não respeita a família e esconde os bens que tem. Eu gostaria que o senhor comentasse essa verdadeira anomalia que existe e que nós sabemos que existe. Obrigado, candidato Dr. Rossi. Candidato professor Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. É uma pergunta boa, ao mesmo tempo complicada. Eu vou dizer, a princípio, da minha família, que graças a Deus tem uma vida familiar muito sólida, né? Eu tenho um segundo casamento, tenho 3 filhos, sou avô e esse mês deve nascer a segunda neta. Então, me sinto muito bem e sou o filho mais velho dos meus pais já falecidos. Então, assim, graças a Deus, é a minha família que me deu suporte e tudo, principalmente no momento mais difícil que eu vivi no final do ano, com essa prisão política que a cidade sabe muito bem e hoje consegue entender. Se eu não tivesse família, talvez tivesse sofrido mais, né? Deus ajuda bastante e a família também. Agora, quero entender que de quem o senhor está falando deve ser uma pessoa que não está preparada nem para a família dela e nem muito menos para cuidar de uma família de 180 mil habitantes. Isso é preocupante, porque tem pessoas que vê um cargo político como um meio de emprego, como um meio de negócios, né? Não consigo entrar muito nos detalhes porque eu não conheço bem e quero me abster em partes para julgar essa determinada pessoa. Mas eu, se for o prefeito, vou trabalhar muito dentro das escolas, das repartições, no sentido de valorizar a família. Porque hoje eu que venho da sala de aula e estou aqui ao lado de outros professores, sabe disso. Muitas crianças vão para a escola, não conseguem uma boa aprendizagem porque não tem uma estrutura familiar. Esses traumas vêm para a vida inteira. Talvez um destes esteja com traumas da infância por não ter uma boa família. Muito obrigado, candidato Zé Maria. Candidato Dr. Rossi, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Exatamente. A nossa preocupação é que se sente na cadeira de prefeito um homem íntegro e probo, uma pessoa que respeite a família e uma pessoa que não esconda os seus bens, colocando em nome de laranjas, em nome da mãe, etc. Quer dizer, que seja uma pessoa cristalina, que seja uma pessoa clara, que seja uma pessoa, além de competente, que isso é condição sine qua non para sentar lá, mas que seja uma pessoa íntegra. Então, eu quero novamente me dirigir ao eleitor católico, que pense muito bem no voto que vai dar, se essa pessoa merece isso, se ela tem as características, se ela tem os talentos necessários para estar nessa posição, ser o chefe do poder executivo da sua cidade. Obrigado, candidato Dr. Rossi. Candidato professor Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Esqueci. Veja bem, doutor Rossi, nesse aspecto eu concordo 100%. Quem esconde o bem é porque provavelmente o bem veio de alguma ilicitude
não é? Eu volto a lembrar o episódio do final do ano. Quando me tentaram jogar nesse rolo, a última audiência que houve da delatora, ela não falou de mim, ela comentou que perguntaram. E o que ela disse? O José Maria adiantou R$5.000, menos que o salário, foi descontado no Lerite e ele é candidato a prefeito. Falou isso, 5 linhas, de um processo de 6.000 páginas. Ora, tem gente que está lá e não foi chamado, tem gente que tem um patrimônio muito grande que realmente não está no nome. Talvez a formação desse patrimônio seja das obras superfaturadas, talvez seja dos grandes rolos dessa cidade, que não teve prisão. Muito engraçado isso, bota fora as quentinhas, etc. Não teve prisão. Onde está a justiça? Muito obrigado, candidato professor Zé Maria. Finalizamos assim a segunda rodada, com o candidato doutor Nakano fazendo a sua pergunta. Seria para qual candidato? Eu acho que todo mundo já respondeu 2, né? Não. O José Maria não respondeu 2? Não. Uma só, né? Você pode escolher qualquer candidato. Posso escolher? Sim? Mesmo que ele já tenha respondido 3? Sim. Não, ele respondeu nessa rodada somente uma. A rodada passada já foi. José Maria, né? Sim, pode ser. O senhor tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Professor José Maria, sabemos que os indicadores da educação em nosso município não são dos melhores, nossa região. Qual a sua proposta para a melhoria desses indicadores em nosso município e como fazê-los? Candidato professor Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Boa pergunta, doutor. A nossa proposta, ela tem 2 alvos. Um é criar um centro de formação dos professores, porque hoje nós não temos nada disso. Hoje nossos professores recebem um material pronto, apostilado, que custa muito caro. E isso acaba atrapalhando, porque o professor hoje, ele faz um curso, ele faz o segundo, às vezes faz o terceiro, ele se prepara, mas não é valorizado pelo município. Outra questão é o seguinte, é valorizar o profissional da área, com concurso público e salários mais dignos. Boa parte dos nossos professores, doutor Nakano, são de estágios, que acabam pegando o último ano e nos cargos aí de nomeação política entra. Na verdade, lembra por que a eleição passada teve fraudes? Porque muitos estagiários foram colocados numa sala e pressionados a votar em chuvisco a mando de Jorge Costa, porque senão não continuaria no estágio. Aí a eleição foi parar na justiça e todos sabem o resultado disso. Então nós temos que valorizar o profissional com concurso público, não é? Com formação e também, essa é a outra linha, é criar mais centros de educação, que a minha proposta é criar um CEL, Centro de Educação Unificada na região do Jardim Jacira, Santa Júlia, e outro na região aqui do Unisalve, Sampaio, para incluir o centro. Eu acredito que com isso nós vamos avançar bastante. A outra questão é mudar a metodologia de ensino. Do jeito que estão aí, nós não vamos atingir nunca o IDEB. Nós perdemos para Embu das Artes, Bugaçu, Juquitiba, Tabuão, pode pegar os últimos índices. Aí não tem jeito. Então, eu creio que com isso nós vamos fazer o início de uma revolução educacional. E o próximo prefeito vai ter que dar continuidade, porque eu sei que não resolve tudo em 4 anos, algo que está mais de 20 anos. Por isso, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, candidato professor Zé Maria. Candidato professor Nakano, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu sou funcionário público também da prefeitura. Entendo que a valorização do funcionário público e a capacitação de todos os funcionários públicos é importantíssimo para a melhoria do salário, tá? Mas por meritocracia. É importante entender que o funcionário público, ele está sendo, o concursado, ele está sendo muito desvalorizado, ele está sendo pisado. Nós temos que mudar essa história. Eu, como funcionário público da prefeitura, vou ser o melhor prefeito para o funcionário. Eu vou escutar todas as categorias, inclusive voltou aí o sistema objetivo nesse último semestre, e vou perguntar para ele se é viável continuar com esse sistema, ou o sistema da educação do governo federal. Eu vou escutar todas as categorias. Ninguém vai ficar sem reclamar ou ser ouvido nessa minha administração. É importante salientar também que a diminuição dos nomeados para cargos que não são técnicos também vão ser abolidos. Muito obrigado, candidato doutor Nakano. Candidato professor Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica.
Veja bem, doutor, é por aí mesmo. Nós acreditamos, nós do PMB, nós acreditamos que para essa questão da educação, nós temos que envolver todos os profissionais da área e envolver as famílias e as entidades. Hoje, boa parte de quem trabalha com a educação são as entidades, como a própria igreja local, não é? Que atende várias creches, como o Jardim São Marcos. Por quê? Porque a prefeitura não faz o papel dela. Hoje, quem não sabe, em torno de 125 milhões de reais é destinado à educação. São 25%. Não é? É um volume razoável. E o que tem sido feito para gastar os 25%? É esses cursos apostilados, é a informática que eles contratam do Rio de Janeiro. O atual governo gastou 17 milhões chácaras, sítios e mansões. Vejam bem, cidadãos, mansão do lado do Jardim dos Ipês, para guardar merenda escolar. É um absurdo. Muito obrigado, candidato professor Zé Maria. Finalizamos assim esse terceiro e último bloco. Agradecemos aos candidatos pelas perguntas e pelas respostas. Passamos então para as nossas considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. Conforme definido por sorteio, iniciaremos com o candidato Alex Pires, que se faz ausente. Então passamos para o Dr. Ossi. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. É bastante tempo. Eu gostaria de agradecer à Igreja Católica por ter dado este verdadeiro serviço de utilidade pública aos eleitores e ao povo em geral de Itapecerica da Serra. Infelizmente, tivemos aqui algumas ausências. E gostaria de dizer a vocês que a Rede Sustentabilidade tem 7 eixos para o governo: desenvolvimento econômico, desenvolvimento e inclusão social, infraestrutura e desenvolvimento urbano, educação e conhecimentos libertadores, saúde, meio ambiente e administração municipal cidadã. Gostaria de dizer a vocês que esse material todo está disponível na rede, poderá ser consultado em detalhes. Gostaria de fazer mais agradecimentos. Em primeiro lugar, a minha vice, Leia Fernandes, que aceitou esse encargo, e nós estamos aí tentando colocar a rede na rua. A minha esposa, que me acompanha sempre, e aos amigos Wilson e Edmilson, que me ajudam bastante, me orientando, até olhar para a câmera, que às vezes eu me esqueço. Gostaria de, finalmente, temos mais 40 segundos, de agradecer e pedir aos párocos da igreja que incluam em seus sermões as exigências de procedimentos decentes dos componentes e chefes dos poderes constituídos da cidade. Incluam nos seus sermões essas exigências. Isso precisa ser ouvido. E gostaria também de dizer ao jornal O Católico, que está brindando a cidade com isso aqui, para que também se interesse pelos assuntos mundanos. É certo que ele é uma voz da Igreja Católica, mas ele não pode se ausentar das mazelas que ocorrem na cidade. Obrigado, candidato Dr. Ossi. Seguindo a ordem, candidato Dr. Nakano, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao Jornal Católico pela oportunidade. Dia 2 de outubro está aí. Eu gostaria que vocês pensassem muito no município. Nós precisamos renovar. Eu sou a renovação. Quando vocês forem pensar, vocês forem votar, pensem na quantidade de gente nas filas para marcar uma consulta. Pensem nos ultrassons que vocês querem fazer e não conseguem fazer. As propostas de saúde que tem aqui na cidade, não é só trazer um técnico que não conhece o município. Eu conheço. Eu tenho pacientes aqui. Eu cuido bem dos meus pacientes. E eu gostaria de cuidar de você, itapeciricano. Eu gostaria de resgatar a nossa dignidade como pessoa, melhorar a saúde, ter uma boa educação, melhorar a merenda escolar. Hoje, a segurança nessa cidade está péssima. Nós queremos monitorar a cidade toda.
Nós estamos tendo arrastões na saúde, nos pontos de ônibus. Estão sendo assaltados na porta de casa. Mais uma vez, o centro está sendo roubado de madrugada. Precisamos acabar com isso. Toda essa letargia dessa cidade, ela está há 12 anos. E as pessoas que não vieram aqui, eles deviam dar satisfação, sim. É uma falta de respeito com quem está aqui. É uma falta de respeito com você, eleitor, que vai votar e vai mudar esse município. Porque quem não veio tem medo. Quem não veio tem muito o que esclarecer. Eu sou ficha limpa. Eu não respondo o processo. A minha candidatura, ela já está liberada. E nós vamos chegar na prefeitura e vamos melhorar a saúde. Nós vamos dar dignidade para as crianças que precisam de lazer, as crianças que precisam de escola. Nós vamos melhorar. Peço que vote 12. 12 é o nosso número. Obrigado, candidato Dr. Nakano, pelas suas considerações. O próximo candidato, as suas considerações finais, professor Zé Maria. O senhor tem 2 minutos. Quero agradecer a todos que ficaram até o final acompanhando esse debate. Para mim foi muito importante. Eu estava aguardando essa oportunidade, primeiro para conversar com uma parcela do eleitor que eu não tenho muito acesso, né? Eu moro na cidade há 43 anos, filho de família humilde, constituí a minha família e sempre trabalhei na iniciativa privada e por um bom tempo também na área pública. Fui vereador uma vez, isso foi importante para o aprendizado que eu quero ter para ser o prefeito, porque governar não é tão fácil. Fui secretário em outro município, fui gestor junto com o Geraldo Cruz em Budas Artes, que fez um grande governo, e Itapecerica, eu tenho um sonho como a maioria de vocês tem, só que Itapecerica está uma acomodação geral. Quem governa são 3 empresários desde 89, e eles deixaram tudo abandonado. Nunca a oposição ganhou aqui. Pode prestar atenção, nos municípios vizinhos houve esse intervalo entre um grupo e outro, e ganhou todo mundo, basta comparar. Peço aqui o apoio, voto 35. Nós temos projetos claros, como eu deixei bem claro aqui. Quero agradecer a Laide, que é a minha vice, uma mulher batalhadora, microempreendedora aqui do Parque Paraíso. Agradecer o Hélio, o Luiz, que está aqui, e agradecer vocês, candidatos, que tiveram a honra de vir para esse debate. Porque quem não veio, acho que já ganhou a eleição. Por quê? Porque será que vão comprar os votos na boca de urna, como fizeram na eleição passada em outras? Tomara que não. Eu peço ao eleitor que ajude a fiscalizar. Eles tentaram me tirar da eleição passada e não conseguiram. Graças a Deus. Tentaram me tirar agora, me jogando num processo que não tem nada a ver, é público, todo mundo pode olhar. Mas Deus sabe de tudo isso, e aqui todos são cristãos, eu sou desde criança. Eu creio em Deus em primeiro lugar, por isso estou aqui. Sou ficha limpa, peço voto para vocês. Quem não veio, paciência. Um abraço. Muito obrigado, candidato professor Zé Maria, pelas suas considerações finais. O próximo candidato seria o candidato Jorge Costa, que está ausente. Vamos para o próximo candidato, o professor Elias. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Uma atitude que me enche de orgulho de pertencer a esse partido. Um partido que preza e que defende a lisura, a honestidade no trato da coisa pública. Graças à ação dos nossos parlamentares, essa semana nós impedimos a passagem de um projeto que iria anistiar o Caixa 2 das campanhas. Eu tenho propostas muito claras. As minhas propostas para essa cidade, elas têm como objetivo valorizar as pessoas dessa cidade. Não valorizar aqueles que vêm se enriquecendo às custas da miséria da população. Então, não tenho propostas de obras, porque acho que vai ser um grande desafio a gente conseguir concluir as obras que foram abandonadas nessa cidade, mas que foram pagas e o dinheiro sumiu. Acho que quem recebeu esse dinheiro, não concluiu as obras, deve ir para a cadeia. Deve ir para a cadeia por quê? Porque o dinheiro dessas obras está hoje financiando as campanhas milionárias de candidatos a prefeito e a vereador dessa cidade. Então, isso é uma questão de honra, é uma questão de respeito com as pessoas. Cobrar esse dinheiro que foi gasto. O desplante é tanto que eles hoje não esperam nem o fim da eleição para parar uma obra. Eles terminam e param as obras antes da eleição. Portanto, se você quer mudar essa cidade de verdade,
Em 2 de outubro, vote 50 para prefeito e vote nos vereadores do PSOL, que nós somos a verdadeira mudança para essa cidade. Obrigado, candidato professor Elias. Agradecemos a todos. Finalizamos assim, então, o debate Eleições 2006, ao vivo do Jornal Católico. Agradecemos a todos os candidatos, professor Zé Maria, doutor Nakano, doutor Ossi, professor Elias. Agradecemos a você que esteve com a gente até agora, o internauta que mandou a sua pergunta. Colocamos aqui as propostas, as ideias de cada candidato para que você possa analisar. Essa iniciativa é do Jornal Católico, a quem agradecemos. Agradecemos a imprensa aqui presente, agradecemos à empresa Max Design, ao padre Alberto Gambarini, aos candidatos e vices e seus assessores. Agradecemos a Deus por permitir a realização de mais um trabalho. Boa noite a todos e obrigado pela participação.